A Turma da Mônica está de volta aos cinemas e dessa vez com a adaptação da graphic novel Lições, que também é o codinome do segundo filme, né? Entre trazer diversos novos personagens e criar uma grande história, mais uma vez recebemos aí um filme redondinho, muito seguro do universo que constrói e pronto para emocionar os nostálgicos também. Eu disse também, não só eles, tá? Daniel Rezende, diretor do primeiro e também desse segundo filme, constrói, junto com o design de produção, uma espécie de bolha. Um local onde a Turma da Mônica faz sentido, mesmo levando ao pé da letra diversas características das tirinhas e dos quadrinhos. O menino gênio, como o Franjinha, o Cascão e o seu pavor por água, a Magali e a sua compulsão alimentícia, fariam muito sentido na vida real. Mas exagerados como são e necessário para que os quadrinhos chamem a atenção, né? Faz com que o filme precise construir essa tal redoma, e essa redoma se torna um parque de diversões onde qualquer coisa exagerada faça sentido, desde as cores extremamente vibrantes a uma releitura de Romeu e Julieta feita por crianças. É muito difícil, dada a qualidade com que essa bolha é construída, que as coisas saiam do controle. E a história fica livre para acontecer. Como eu disse, né, temos aqui um Romeu e Julieta, uma releitura de Romeu e Julieta, obra do Shakespeare, reimaginando Romeu como Cebolinha e Julieta como Mônica. Ou seja, o filme aposta em uma rivalidade entre as famílias para a história acontecer. Separados, entendemos mais como que a Mônica vê os seus amigos e entendemos também como que a Magali, o Cascão e o Cebolinha precisam da Mônica, entendem a Mônica, né? Entendem o grupo em si e por que eles se chamam a Turma da Mônica. Entendemos que sim, que os grupos de amizades eles podem aumentar, mas que certas relações precisam se manter sempre presentes para que a dinâmica geral aconteça, continue fluindo. Tendo a idade que eu tenho e tendo perdido diversos grupos de amizades ao longo da minha vida, cara, isso foi como uma flecha nos meus pensamentos sobre vida e sobre amigos. O roteiro foi muito audacioso ao quase triplicar, eu diria quadruplicar o número de personagens se comparado com o filme anterior. O excelente Laços, no caso. Temos os pais com mais voz ativa na trama, mas também temos muitos novos personagens, desde o do Contra, maravilhoso personagem, até o já citado Franjinha, passando pela Tina, pelo Rolo e por aí vai. Colocar tanta gente sem perder a mão é um acerto enorme. É também uma grande homenagem, né? E aí vai referenciando Turma da Mônica um em cima do outro e você não sabe mais pra onde olhar de tanta referência legal que tem em tela. É evidente que o quarteto principal sofre quando é separado, mas utilizar a separação para depois juntar todos esses personagens numa espécie de Vingadores da Turma da Mônica demonstra muita segurança do texto, sabendo onde quer chegar. Inclusive, o texto muito simples e muito direto serve perfeitamente aos pequenos, deixando ali lições muito óbvias, mas também atinge os adultos a partir de subtramas que nunca ficaram bem resolvidas ali nos quadrinhos. Nesse quesito, nota-se também uma grande evolução diante do primeiro filme, que se colocou muito concentrado ali nos quatro principais. Se o destaque do filme anterior foi o Cebolinha, vivido pelo Kevin Vecchiato, eu acho que é assim o nome dele, o destaque da vez é a Magali, vivida pela Laura Housel. O time cômico dela, o desenrolar do texto que ela faz e as caras e bocas entregues ali, acabam construindo cenas isoladinhas ali do filme como um todo, mas com piadas, com gags perfeitas para dar o alívio cômico, principalmente quando o time tá separado. E isso me lembra que qualquer ação feita enquanto separados reverbera perfeitamente no final, fazendo com que até as cenas mais isoladas, como essas da Magali, tenham um peso cedo ou tarde ali na narrativa. Inclusive, sobre as várias piadas que são colocadas ao longo da história, me lembra que o do Contra é um outro destaque, porque ele representa muito bem a capacidade da direção e do roteiro de jamais esquecerem de encaixar as características particulares de cada personagem em cada uma das cenas. Seja deles entrando numa casa, e aí por isso fazendo do Contra entrar de uma maneira diferente, seja eles apresentando uma peça, né, saudando uma peça, fazendo com que o do Contra apresente-se também de uma maneira diferente. Percebe como um personagem muda a situação inteira e eles não abrem mão, eles não esquecem disso
por um segundo. Cara, isso é perfeito porque o do Contra é só um exemplo, mas vários outros personagens também trouxeram as suas características e elas não foram negligenciadas jamais. A fotografia do filme, ela é bem eficiente, só que o que chama muita atenção, mais uma vez eu diria, é a capacidade do Daniel Rezende em não deixar muito trabalho ali para montagem. Confiando ali no elenco mirim, que dada a inexperiência deve ser muito difícil de trabalhar em cenas maiores, principalmente, né? Mesmo assim, ele deixa a cena correr, ele deixa o plano acontecer. Muda de cômodo sem precisar fazer muitos cortes e volta sem esquecer de nada que foi deixado lá. É evidente que no filme Bingo, que é um dos melhores filmes brasileiros dos últimos tempos e dirigido pelo Daniel Rezende também, ele consegue fazer isso com um pouco mais de firmeza, né? Com mais substância, digamos assim. Mas os lampejos entregues aqui dão uma textura de cinema ao filme, afastando de ser uma produção modesta, que na essência é uma produção modesta, mas aí o diretor não precisa entregar isso, né? Então ele faz isso bem direitinho. Que acerto manter o Daniel Rezende. Que acerto. Tomara que ele vá também pro terceiro filme. Dessa vez, não ir muito longe ali das redondezas do limoeiro, né? Faz com que essa tal bolha que eu falei tanto no começo desse vídeo se fizesse muito visível, muito presente. Os carros de época, a ausência de muitas tecnologias que temos hoje, as locações que parecem tão perfeitas quanto as desenhadas nas tirinhas ali do Maurício de Souza, tudo isso vai nos colocando naquele mesmo local dos nossos personagens favoritos, né? Que é um local meio satírico, meio surrealista também ao mesmo tempo. E isto feito, as discussões sobre o ser criança naquela realidade fica fácil de serem aceitas. É como se a gente tivesse, inclusive, sendo colocado numa realidade na nossa cabeça, de um tempo que não tinha essas parafernálias todas e que às vezes parecia ser mais fácil e às vezes parecia ser mais difícil ser criança, né? Por exemplo, a gente tinha que mandar bilhetinho pelos outros, né? É só um exemplo, né? Então isso nos convida a refletir sobre nossa infância, sobre a nossa vida e sobre tudo que ficou aí pelo caminho, né? Tem uma pergunta que é muito legal, assim, a gente tem que envelhecer e deixar de ser criança? Poxa, essa pergunta é tão legal e daria uma discussão tão grande com várias pessoas, só para mostrar que o filme ele tem sim o objetivo de atingir diversos públicos e faz isso muito bem. É mais um acerto, né? O Turma da Mônica Lições, só que eu repito, é preciso aceitar o teletransporte proposto. É preciso aceitar entrar nessa bolha, nesse mini mundo com seus pequenos defeitos e os seus muitos acertos. Belíssimo filme, voltaria diversas vezes para ele, tranquilamente.